Pessoal, eu vou fazer uma demonstração aqui do uso, né, da calculadora do cidadão. Eu já falei disso em outras ocasiões e é muito comum, né? Tem sido cada dia mais comum surgirem casos aqui no escritório, né, dos profissionais que usaram essa ferramenta. Não só a ferramenta em si, né, mas a forma, né, de utilização como ferramenta aí, né, como instrumento de perícia, né? Então, a calculadora do cidadão, ela tem uma estrutura, né, de cálculo que é baseada em prestações fixas, né, em série uniforme periódica, né? Então, não é a série uniforme não periódica, né, que é a mais comum aí atualmente, que a maioria dos contratos se pauta por esse sistema de cálculo. Então o pessoal faz alguns ensaios aqui nessa ferramenta e acaba tendo conclusões erradas, né? E embarca aí no judiciário com argumentos técnicos totalmente equivocados, tá? Então eu vou fazer uma demonstração prática aqui, né? De forma didática, obviamente que, né? Na medida do possível, né? Não sou professor, não sou. O intuito aqui não é vender curso, enfim. O intuito aqui é didático e informar realmente de forma criteriosa que existe essa distorção, tá? Então eu vou pegar aqui um contrato, né, um exemplo real, tá? Eu tenho um contrato aqui de financiamento de veículo, um contrato esse aqui é um contrato da BV Financeira, se não me engano. Isso, BV Financeira. Tá, eu vou alimentar lá o, o sistema do Bacen com esses dados, e aí vocês vão ver as inconsistências, tá? Então, o que a gente tem lá? Nós temos, deixa eu voltar na tela aqui. Então, nós temos um financiamento de veículo, tá? Com 48 parcelas de R$ 950 reais, valor financiado 28.247,52, taxa mensal 2,13, taxa anual 28,71, tá? Então, vamos lá para a ferramenta. Então, 48 meses, tá? O sistema do Bacen aqui, eles são 4 campos, tá? Então você alimenta 3, ele retorna o quarto. Então aqui eu vou deixar a taxa de juros em aberto, justamente para ele me retornar essa taxa. Então a prestação mensal é 950, o valor financiado 28.247,52, tá? Então vou pedir para ele me retornar aí. Então, o sistema do Bacen me retornou a taxa de 2,1539,10, ali, uns quebradinhos, né? Se eu verificar o contrato, a taxa do contrato é 2,13, né? Então, o que ocorreria aqui, né? O advogado lá, o profissional leigo, né, em matemática financeira, ele alegaria, né, do que tem ocorrido, que o banco está pactuando uma taxa e está cobrando outra, né? Então aqui nesse caso ele pactuou uma taxa menor e está cobrando uma taxa maior, né? Então seria um argumento extraordinário, né, para o advogado, que ele iria alegar o descumprimento do contrato, ele iria alegar a nulidade disso daqui, abusividade, enfim, o cliente está sendo lesado, enganar o cliente, toda aquela conversa que a gente já conhece. Só que, como eu já tinha dito, né, o sistema do Bacen, ele se pauta aí pela série periódica, tá? Agora eu vou mostrar para vocês as questões matemáticas aí mais aprofundadas, tá? Então eu tenho aqui a nossa planilha base aqui, que a gente desenvolve esses cálculos, e como é que funciona isso daqui, tá? Então eu tenho os mesmos valores, tá? O valor financiado, o prazo, e aqui nós temos as datas, né? Que é a data da liberação, a data da contratação e as datas de todas as prestações, ó. Eu tenho que alimentar isso daí. No Excel existe uma funçãozinha que calcula essa taxa, né? Essa taxa não periódica, né? Então você aplica essa função nos fluxos de caixa. O que é o fluxo de caixa? O fluxo de caixa é o valor financiado negativo e as prestações de forma positiva, né? Da forma como ela é, respeitando aí as datas, ó, as entradas.
Então, o que o Excel pede? Né? Ele vai pedir os fluxos de caixa e as datas de entrada. Então, o Excel calculou para mim uma taxa anual de 29,16. Né? Essa taxa aqui, ela está baseada lá na base de 365 dias. Né? Então, eu tenho que dessa taxa calcular a taxa diária e da taxa diária eu calculo a taxa mensal. Né? Então, a taxa mensal aqui, desse caso, calculada de forma correta, apontou 2,12,57. Né? Então, bem diferente lá da taxa que o Bacen apontou lá, né? Que o sistema do Bacen apontou. O que acontece? Essa taxa, ela é uma taxa baseada aí no sistema exponencial diário, né? Então, pode ver que a prestação... Aqui a planilha, bem dizer, faz tudo isso de forma meio automática, né? Ela já está programada para isso. Mas se vocês verem aqui, ó, tem todos os dias, ó, os dias entre os vencimentos, os períodos, e aí a taxa equivalente mensal, né? Então, você pode ver que a cada mês existe uma taxa, né? Ela oscila, né? Ela tem como parâmetro aí os dias. E o financiamento fecha certinho, ó, a parcela de 950, a gente chega ao final lá com o saldo devedor zerado. Se eu alimentar aqui a taxa que o Bacen informou lá, 2,1539, 10, 2,153910, você vai ver que já vai ter uma distorção aqui, ó. O sistema de amortização não fechou, né? Porque se trata do regime não periódico, né? Se eu alterar aqui ó, os critérios e colocar tudo 30 dias, aí vocês vão ver que fecha. Deu uma diferencinha lá de 60 centavos, mas é aceitável, né? É um arredondamento. Então, assim, aonde que eu quero chegar com isso? Tá? Então, o pessoal tem usado aí a calculadora do cidadão como instrumento, né, para balizar aí pedido judicial, enfim. Aí o advogado toma ele chega a essas conclusões aqui, que são conclusões superficiais, né, e vai para o judiciário pedindo readequação de taxa, alegando que o contrato está errado, enfim, uma série de coisas, cria uma expectativa fantasiosa aí na cabeça do cliente, entendendo que isso daqui seja correto, né? Não que o sistema do Bacen esteja errado, mas ele não é preparado para esse tipo de contrato, né? Esse tipo de contrato aqui é uma série periódica, não é uma série uniforme não periódica, né? Então tem essa questão dos dias, tem toda essa engrenagem de cálculo aí por trás, né? Que o sistema não faz, né? O sistema ele é estático, né? Ele está preparado para trabalhar com períodos de capitalização fixo, né? Então, fica a dica, né? Para o pessoal aí que está utilizando isso daí. Eu tenho visto aí cursos, enfim, o pessoal está indo longe com isso daqui, né? Com cálculo pericial, com né? Uma série de vai descendo isso daqui, digamos assim. Só que é uma coisa errada, né? Então, o que a gente vê aí? Muitos casos hoje, né, baseados nessa tese aqui de descumprimento contratual, de que a taxa do banco estava errada. Isso aqui em série de contestação, né, o banco já elimina isso daqui, né? Então, eu tenho visto aí alguns bancos já na contestação apresentando um parecer técnico divergente, né, já comprovando toda essa engrenagem, né, de cálculo aí a outra parte tá alegando, né, que está errado, que está distorcido, que foi enganado, enfim. E aí toda essa construção, né, toda digamos assim, essa expectativa que é criada no cliente de que ele está sendo cobrado de forma errada, de que ele está sendo lesado, isso aí cai por terra, tá? Então, muitas vezes aí o camarada gasta dinheiro lá para entrar com a ação, né, baseada numa tese, né, num cálculo hipotético desse aqui, e acaba tendo sérias decepções, né? Então, pessoal, fica a dica aí, para quem está utilizando isso aqui, para ter cautela, tá? Então, se você tem dúvida, não bateu a taxa aqui, e tem uma série de situações que a taxa não bate mesmo, não por má fé do banco, né? O banco não vai
chegar nesse ponto. O banco são empresas gigantescas, ele não vai se prender a enganar o cliente por 0,5% de taxa. Geralmente é uma falha de entendimento, uma omissão de dados, né? Então muitas vezes a gente só consegue revelar isso, né, com a análise do demonstrativo, né, a conta vinculada da operação, com as datas exatas de liberação, enfim. Tem alguns contratos com cooperativas, né, que a cooperativa não mostra o IOF, ela não mostra algumas tarifas. Então, quando você pega o extrato analítico da conta, aí ali você vê as liberações, enfim. Então, eu tenho visto muita gente fantasiando coisas. Tem um outro critério também, que é a questão da calcular a taxa através da fórmula aqui, ó, a função taxa do Excel, tá? Então, a função taxa pede o número de períodos, pede o valor da prestação e o valor presente, o valor financiado, né? Então, aqui, ó, a função taxa também não se presta, tá? Quando você está com série uniforme. Então, aqui, ó, a função taxa retornou para mim exatamente a mesma taxa do Bacen, ó, 2,1539. 2,1539. Por quê? Porque ela se baseia no critério periódico, tá? Então, essa função taxa também tem que ter cuidado com isso daqui, né? Não é todo contrato que isso aqui vai funcionar. Beleza, pessoal? Então, qualquer dúvida aí, estamos aí, né? Então, se você está com um contrato que a taxa não bate, venha para nós, a gente analisa, a gente simula, a gente chega no valor preciso. Beleza? Valeu, moçada. Até mais.